noite, queridos irmãos. Nós vamos abrir os nossos cantores no hino de número 42. 42. É um testemunho pessoal e também uma adoração ao Senhor Jesus Cristo. Um testemunho pessoal: Jesus, agora sim eu sei quão grande é teu amor. Salvação em ti achei, aceita o meu louvor. E a súplica: és tu, Jesus, meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei, pois tudo tu me dás. Cantemos juntos alegremente 42. Número 20 é o próximo hino selecionado para esta noite. Este hino retrata o amor de Deus, insondável. O Evangelho, conquanto ser a luz que ilumina o entendimento, que salva, que perdoa, ele é circuncidado por mistérios. E o mistério mais insondável é o mistério do amor de Deus. Quem poderá contar esse amor? Quem poderá esgotar o seu significado? Quem poderá explicar o amor de Deus por nós? Tão frágeis, tão falhos, tão pequeninos, no entanto Ele nos ama.
é algo que a eternidade será pouco para explorarmos este tema. No entanto, ele é a grande mensagem, é a própria alma do Evangelho, o amor de Deus. Se conseguir o Espírito Santo convencer um pecador que Deus o ama, essa pessoa não demorará a se converter, certamente. Grande dúvida no coração das pessoas é: realmente Deus me ama? Vamos cantar esse amor, amados meus. Nós que já tivemos esse privilégio de recebê-lo de graça, vamos anunciá-lo para que outros também possam recebê-lo, porque ele está sendo oferecido ainda. Vinde, amavas-me, Senhor, não tendo a luz ainda surgido lá no céu. Tal é a natureza de Deus em relação ao amor, que a Bíblia afirma não só que Ele tem como atributo, mas que Ele é amor em essência. E a Bíblia diz que quem não ama, não conhece a Deus, jamais viu a Deus, porque Ele é. Na medida, pois, que formos capazes de amar, nós temos o termômetro, o indicador, o aferidor do quanto Deus é real para nós. À medida que o conhecemos,
Não é a cultura, não é a erudição bíblica, não é a oratória, não é o cantar bonito. O indicativo de quanto conhecemos a Deus é o quanto somos capazes de amar. Está escrito na sua palavra. Portanto, nós vamos ler um versículo, João 3,16, que é a Bíblia sintetizada. Já disse alguém que se perdêssemos todas as Escrituras e ficássemos com este versículo, poderíamos continuar pregando o Evangelho, porque todos os elementos do Evangelho se encontram nele. Nós vamos dizer uma vez as vozes masculinas, uma vez as vozes femininas e uma vez a igreja toda, o versículo básico inspirativo desta noite. Irmão Henrique Oliveira Soares, o irmão virá aqui para dirigir os irmãos, e a líder de Mulheres Cristãs em Ação virá aqui para reger as irmãs na leitura. E depois leremos juntos toda a congregação, novamente, uma terceira vez, como num responso triuno, uma trilogia de adoração. Deus triuno. Vamos ficar de pé e falar, os homens com o irmão Henrique, as irmãs com a irmã Hilda e Jacó, e depois todos juntos, a igreja inteira, com uma resposta a este versículo maravilhoso, que nós vamos levar hoje, relembrando no nosso coração. Mãe. Leamos então. Todos nós, os homens, falamos em uma só voz uníssona, e em seguida as irmãs entrarão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos juntos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Ainda em pé, nós seremos dirigidos a Deus em oração. O irmão Eglon de Moraes vai orar e a irmã Lindaura de Almeida também orará nesse momento. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai dos céus, no coração daqueles que seguem, nós te louvamos por estarmos na tua casa, Pai, querendo te prestar um culto, Pai, que mesmo possa chegar no teu com um cheiro suave. Esteja conosco, Pai, nesse momento, e ao declararmos, Senhor, essa verdade, que nós possamos estar aqui, ó Pai, e além entregando a tua palavra, Senhor Jesus, anunciando que só Jesus Cristo é a salvação. Amém. Que seja por tua igreja, ó Pai, lhes dispensando as ricas bênçãos dos céus, aos teus servos que estão aqui nesse momento, ó Pai, que vão desfrutar desse banquete espiritual. E aqueles que não estão aqui, seja qual motivo, ó Pai, enfermidade ou ausência, que eu possa estar visitando a todos nesse momento, ó Pai, livrando da dor, ó Pai, livrando também daquilo que, Senhor Jesus, tem nos afligido. Ó Pai, que precisa da tua presença, o teu Espírito possa estar conosco. São essas bênçãos que nós pedimos e te agradecemos por tantas recebidas, Senhor, pelas nossas histórias em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Fala aos nossos corações nessa noite. Fala aos corações de cada pessoa que ouviu. E aqueles são nossos Deus que ainda não tiveram encontro contigo. Que a tua mensagem, Senhor, possa alcançar o Senhor. Seja com você na vida de trabalho, usa, Senhor, como instrumento nas tuas mãos. Seja conosco, nosso Deus, para que possamos sempre estar agradecidos a ti, te louvando em qualquer situação. Bendito é o nosso Deus e aqueles que estão, Senhor, com seus corações entristecidos, porque perderam alguém de sua família. Nós pedimos que vá ao encontro, cada um com saúde, com qualquer coração. Pode ser amigos, mulheres, frustradas, necessitados.
Amém. Pode sentar-se, amados irmãos. Nós vamos agora convidar um grupo de louvor para nos conduzirem nos cânticos congregacionais, um momento de muita alegria para a igreja. Com a palavra, irmão Benedito. João, capítulo 4, versículo 23 e 24. João 4, 23 e 24. Vamos todos ler, irmãos? Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. Vamos ler novamente o capítulo, versículo 24? Deus é espírito e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. Aqui está uma das condições de como nós devemos nos apresentar diante do nosso Deus com o intuito de adorar. Que seja em espírito e em verdade, que seja do nosso interior, que o nosso louvor, que o nosso cantar realmente seja de acordo com aquilo que nós temos vivido, com aquilo que nós temos feito para o nosso Deus. Vamos nos colocar de pé, vamos cantar esse grito tão lindo, que concorda com essa música, com esse versículo, em espírito e em verdade. Espírito
digo, ó, enche-me Espírito de Deus. Certa vez um teólogo muito famoso disse que Deus deseja nos dar algo, mas Ele não consegue, porque as nossas mãos já estão cheias. Deus não acha um lugarzinho ali para colocar aquilo que Ele gostaria de colocar nas nossas mãos. E às vezes, irmãos, isso acontece mesmo na nossa vida. Deus quer nos dar uma vida abundante do seu Espírito, do poder que vem do seu Espírito, dos dons que vem do seu Espírito, do amor, da vida, da consagração, da fidelidade, mas nós estamos tão envolvidos com outras coisas, nós estamos tão envolvidos com os nossos problemas, às vezes com o pecado, às vezes com a vida secular, às vezes com a correria, que a igreja está nos atos do Senhor é um simples detalhe na nossa vida. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer nos encher com o Espírito dele. E esse enchimento é algo que vai gradativamente. Então, a partir do momento que nós tiramos das nossas mãos aquelas tantas preocupações, e às vezes pecado, e uma vida incorreta diante do nosso Deus, e pedimos mesmo, e temos uma vida ali dedicada, o Senhor vai nos encher com o seu Santo Espírito. Que essa possa mensagem, esse dizer tão pequeno, o Senhor quer muito nos dar algo, mas Ele não pode, porque as nossas mãos já estão cheias, que isso possa ficar na nossa mente. Amém? Assim como a porta. Mensageiras do Rei terão no próximo sábado a reunião, e essa reunião será na casa da irmã Hilda Inês Jacó, a saída da igreja às 14h30, saída daqui para levá-las para lá. Mandar-se, então está avisando as garotas das Mensageiras do Rei.
Irmã Gisele, ainda tem um aviso, use do tempo que for preciso. Boa noite, irmãs. Eu venho em nome da União de Casais da nossa igreja convidar a todos os casais da nossa igreja para estarem participando conosco sábado que vem, da quinta noite de casais. E eu gostaria de pedir àqueles que não fizeram suas inscrições ainda que façam, para que não falte depois o lanche, né? Senão os irmãos vão chegar de última hora e não vai ter, porque a gente vai estar fazendo tudo programado. Eu queria avisar que haverá uma parte espiritual com uma palestra trazida pelo pastor Mário César da Igreja Batista de Virajete. Depois da palestra nós teremos uma parte social no salão lá, né? E nós estamos tentando programar uma parte para as crianças, para que os pais possam assistir a palestra tranquilos, né? Então aqueles que tiverem filhos podem trazer os seus filhos, nós vamos ter pessoal para estar com eles na classinha. Então eu queria só reforçar que quem não fez a inscrição, que faça hoje ainda, porque vai ser no sábado que vem. Né? Eu estou convidando toda a igreja para que vocês venham, porque vai ter uma surpresa bem legal para vocês. E o lanche vai ser preparado com muito carinho, tá? E outra coisa, aqui no boletim nós marcamos que iria começar às 20 horas. Mas por causa do frio e tal, nós estamos resolvendo antecipar esse horário para 19h30. Tá? Então nós pedimos aos irmãos que não esqueçam e estejam aqui às 19h30 para que a gente possa começar no horário e para ter mais tempo para conversar, para trocar ideias, tá bom? Agradeço a sua. Mês de missões estaduais. Mês de junho foi alterado o calendário da convenção e durante este mês nós estaremos promovendo a oferta especial e nós queremos usar a escola dominical. Passamos então aos professores e à liderança da escola essa incumbência de trabalhar nas classes. Domingo que vem estaremos nas classes. Os irmãos da liderança lembrem para que os professores na classe orem por missões estaduais. Na abertura tem um momentinho de reflexão e de oração por missões estaduais e já façam uma prévia com seus alunos o alvo da classe. Nós vamos levantar a oferta durante o mês usando a estrutura da escola dominical. Queremos também estimular os irmãos a realizarem cultos nos seus lares. Particularmente às sextas-feiras à noite, nós estamos liberando essa noite para esse trabalho. Então estamos achando muita falta de estar nas casas dos irmãos pregando. De modo que se alguém desejar esse culto uma sexta-feira, agende, ligue para nós, para mim, para a Sandra, e nós estaremos agendando o culto na sua casa na sexta-feira. Aí você convida os vizinhos, ali cantamos um hino, pregamos o evangelho, oramos, deixamos uma literatura, fazendo da sua casa então uma extensão missionária da igreja. Outra coisa, núcleo de estudos bíblicos, consigam pessoas interessadas em um núcleo de estudos bíblicos. Nós temos um material, nós iremos até a casa dessa pessoa, pode ser durante a semana, se puder ser durante o dia, de tarde, por exemplo, na parte da tarde. Converse conosco no sábado, até mesmo no domingo. Nós estamos nos dispondo a ir estudar 8 lições conhecendo Jesus com essa pessoa na sua residência. Por correspondência, se você achar alguém que queira o curso bíblico por correspondência, converse conosco. Nós ofereceremos um curso bíblico por correspondência em 8 lições. Ela não vai pagar nada, nós mandamos a lição, toda a orientação, ela faz a provinha e manda de volta. E depois nós damos um certificado para ela. Visita, se você conseguir alguma visita, alguém interessado em receber uma visita do pastor, converse conosco, vamos agendar isso também para fazer essas visitas. Até vou chamar alguns diáconos para estarem comigo visitando, para aprenderem a visitar e depois me ajudarem nas visitas também. Eu farei algumas e aquele que estiver comigo vai aprendendo direitinho como se faz uma visita e depois ele também visitará paralelamente comigo. Todo esse serviço, culto nos lares, núcleos de estudos, estudo por correspondência, visitação pastoral, está sendo oferecido para os irmãos, que os irmãos liguem, porque os irmãos conhecem os vizinhos, os irmãos conhecem os parentes, os colegas de escola, os colegas de trabalho, e então os irmãos tratem com eles e nos avisem. Uma visita preparada assim por alguém que conhece é bem mais simples de fazer.
bem mais produtivo. E está exatamente no nosso âmbito direto de influência da igreja. Então está aí, meus amados irmãos, no telefone, liga, você não precisa vir aqui, não precisa estar achando o pastor ao vivo. Você liga e então nós temos a agenda, nós vamos agendar isso direitinho. Eu quero que vocês me ajudem nesse ponto. Eu preciso de vocês como contato. Cultos em casa, faz tempo. Então nós queremos reavivar isso, hein? Nas sextas-feiras, por favor, ofereça a sua casa para um culto. Pastor, não pode ser na sexta. Vamos estudar no outro dia. Abram suas casas para a igreja fazer cultos lá. É uma oportunidade de evangelizar e a comunhão que nós tanto queremos. Às vezes queremos fazer um arremedo de comunhão no uma hora e meia do culto, não é possível. A vivência da igreja tem que ser extra culto. O culto é para ouvir a palavra de Deus, cantar louvores, orarmos, e a vivência da igreja acontece no dia a dia. Então, por favor, os irmãos promovam, está feita aí a proposta, estamos nos colocando à disposição da igreja, é só mesmo agora esperar o retorno. Os demais avisos estão aqui no nosso boletim, não sei se há alguma outra coisa a lembrar, queremos informar apenas. Um momentinho só, irmão Antônio, já te dou a palavra. Para a igreja continuar orando pelos familiares do irmão Domingos Joia, o pastor faleceu na segunda-feira à noite, em torno de 11 horas da noite, e foi sepultado na terça-feira à tarde. Nós estivemos, o irmão Paulo Silva, o irmão Jeremias Coligeiro, comigo, estivemos no culto, lá na Igreja Unida do Brás, mais de 50 pastores, a igreja cheia, e realmente foi uma coisa muito tocante. Pastores de todas as idades, os veteranos, os pastores mais jovens, uma homenagem muito tocante e merecida. E agora precisamos orar pela família, pelo irmão Domingos, pastor Domingos Joia, e orar pela Igreja Batista Unida do Brás, num momento bastante difícil para a igreja, onde ele está há mais de 20 anos ali naquela igreja, fez praticamente todo o seu ministério ali. Queremos comunicar também que no dia 20 será o aniversário da União Masculina Missionária. Dia 20, às 20 horas. É isso que o irmão ia falar? Então já adiantei o expediente. Tá certo. Então dia 20 haverá o culto de ação de graças, aniversário da União Masculina Missionária. Alguma coisa além disso? Depois do culto, alguma coisa? Algo mais? Tá certo. Depois do culto, confraternização, uma outra oportunidade, podemos uma pipoquinha juntos, conversar, trazemos visitantes. E naquele mesmo dia, dia 20, é o dia da Assembleia. Nós mudamos hoje, a igreja mudou hoje o dia, e vai ser naquele dia às 18 horas. A Assembleia agora é no terceiro sábado, às 18 horas. Tá bom? Hoje já fizemos a agenda, publicaremos a agenda para os irmãos conhecerem os assuntos. E naquele dia, a partir das 18, estaremos aqui, faremos a Assembleia, já ficamos aqui para o culto e estaremos preparados para o algo mais, chegando aqui às 18, até depois do culto, estaremos bem preparados para a segunda parte, não é isso? Mais algum aviso? Os irmãos da introdução, por gentileza, venham então apresentar-nos os visitantes que nos honram hoje, para que a igreja os conheça. Uma listinha, por favor. Só eu que estou chamando assim agora, né? Era o papai, era o Noraldinho e o pastor. Boa noite, irmãos. É sempre um motivo de alegria. Eu sempre costumo frisar isso aqui, né? Para mim, para a igreja toda, a presença do visitante aqui conosco, né? Hoje nós temos 2 visitantes, mas para nós a alegria é como se nós tivéssemos aqui uma dúzia, uma centena deles, né? Então eu quero que esses 2 visitantes se sintam em casa, se sintam bem no nosso meio e volte outras vezes para que possamos juntos louvar o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Eu queria começar chamando pelo jovenzinho, né? O jovenzinho Rodrigo Aparecido Cordeiro Campos, nome comprido, né? Seja bem-vindo, viu, Rodrigo? Eu queria que os irmãos ao lado aí pudessem dar um abraço no Rodrigo, um abraço bem apertado nele, né? Para que ele se sinta realmente bem. Obrigado, viu, Rodrigo, pela sua presença, viu? O segundo nome para a igreja, ele não é mais um visitante. Para nós já o consideramos como membro da nossa igreja, né? É o Aloísio. O Aloísio, que é o
São Luís, ele é o esposo da irmã Águida. O Zé Luiz, para nós, você já não é considerado um visitante mais. Você já é um membro nosso aqui, viu? Então a gente está muito feliz sempre quando você está aqui na nossa presença, ok? Por favor, cadê o abraço? O aperto de mão da Luiz. Da esposa não vale, mas lá. Sejam bem-vindos e Jesus agradece a presença de vocês, ok? E alguém soltou os fogos por nós, né? Expressando nossa alegria lá fora. Foi tudo combinado. Nós vivemos um momento, queridos, agora, temos que aprovar a ata da Assembleia da manhã, a fim de que nós possamos registrar a reforma que foi feita do Estatuto. Então eu vou chamar a irmã Sandra, e ela vai apreciar, vai ler a ata para nós iremos aprová-la, e constará no próprio texto que a ata está sendo aprovada pela igreja. No mesmo dia da Assembleia já foi aprovada a ata. Ata de número 680 da Assembleia Extraordinária realizada aos 7 dias do mês de junho do ano de 1998, às 10h20, na sede da Igreja Evangélica Batista em Cidade Quarto Centenário, cita a Rua Pastor Agenor Caldeira Diniz, 1318, São Paulo, capital. O senhor presidente, pastor Haroldo Rosendo Rico, após a leitura do texto bíblico em Josué, capítulo 1, versículos 5 e seguintes, e oração intercessória, declara aberta a Assembleia conforme explanação dos assuntos da pauta do dia, discorridos a seguir. Primeiro, mudança do dia da Assembleia Regular. O presidente propõe a mudança do dia da Assembleia Regular mensal, dos segundos domingos pela manhã, para os terceiros sábados do mês, horário das 18 horas. Tal proposta deve-se ao fato da constante alteração dos trabalhos dominicais, com inclusive a sacrificação dos cultos de adoração e doutrinários, com prejuízo inclusive aos visitantes que vêm à escola para escutarem a palavra. Foi proposto e apoiado que assim se proceda, inclusive com palavras de ratificação ao exposto pela mesa, que já se proceda a partir do mês corrente. Segundo, alteração do Estatuto da Igreja. A fim de se igualar os termos do Estatuto da Igreja em função do tempo de mandato da sua diretoria executiva, com o regimento interno recentemente reformulado, foi feita a seguinte alteração em seu capítulo 2º, artigo 6º, parágrafo 1º, onde se lê: o presidente, que será o pastor da igreja, terá mandato por tempo indeterminado e os demais componentes da diretoria terão mandato por 1 ano, não podendo ser reeleitos por mais de 2 anos consecutivos. Leia-se: o presidente, que será o pastor da igreja, terá mandato por tempo indeterminado e os demais componentes da diretoria terão mandato por 2 anos, não podendo ser reeleitos por mais de 2 mandatos consecutivos. Terceiro, compra de terreno. O presidente expôs a proposta da compra de 4 lotes de terreno anexos ao terreno já de propriedade da igreja, no total de 1.600 metros, com lado para a Avenida Ouro Verde de Minas, pelo valor de R$80 mil acrescidos à propriedade da igreja, negociação feita à base de troca. Esclareceu ser este o valor pedido pelo proprietário e que não foi conversado nem tratado nada com relação à contraoferta, desconto ou parcelamento, e que isso pode ou não vir a ocorrer, sendo que a proposta é que a igreja aprove o teto máximo de negociação. Após vasta explanação e esclarecimento sobre o assunto e após o esgotamento das posições por parte do plenário, foi feita a votação, ficando decidido por unanimidade de votos que o assunto seja reestudado no sentido de uma outra contraoferta, ficando até então sobre a mesa. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente solicita ao plenário que a Assembleia seja encerrada com um cântico de louvor. Eu, Sandra Rico Diniz, lavro a ata, que vai assinada por mim e pelo presidente, após sua leitura e aprovação, fato ocorrido nessa mesma data, em horário posterior. Eu peço desculpas aos irmãos, eu pus unanimidade, porque você está falando por maioria, e eu vou então fazer a retificação.
Alguma observação a ser feita no texto? Está em ordem para que nós possamos então votar a aprovação. Os irmãos que estavam aqui de manhã, que acompanharam o que aconteceu, se refletem o que foi tratado, vão agora se manifestar se houver alguma correção. Não havendo, aguardamos uma proposta então de alguém que esteve, devidamente apoiada por alguém que esteve. Proposto a apoio para aprovação sem emendas. Os favoráveis que estiveram presentes digam sim. Contrários, não há contrários, está aprovado, então, conforme lida. Obrigado. Nós precisávamos inserir isto, porque queremos amanhã já registrar a alteração do estatuto para dar andamento na documentação do banco e remessa para o campo missionário. Está tudo esperando isso. Os irmãos nos perdoem, temos que aproveitar esse tempo. Coro, vamos cantar então? Vamos adorar?
Peço a você que abra comigo em Atos 17, a partir do verso 15. Atos capítulo 17, a partir do verso 15, onde o doutor Lucas, companheiro de Paulo, registra nos seguintes termos a permanência breve de Paulo em Atenas. Os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas e, recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Esta passagem do livro dos Atos me encanta. E sempre que posso volto a ela. Uma passagem que na verdade é um convite. Como se Paulo
o apóstolo Paulo, em Atenas, estivesse convidando os gregos para conhecer o Deus que eles não conheciam. Atenas, capital da Grécia, centro cultural do mundo, o auge da cultura e da filosofia clássicas, berço de pensadores, amados irmãos e amigos, jamais ultrapassados na história da filosofia. Sócrates, Platão, Aristóteles, todos eles vieram daquela árvore cultural extraordinária. Pode-se considerar Atenas a capital cultural do mundo antigo. E podemos dizer que as raízes da civilização ocidental estão entranhavelmente ligadas com o pensamento ateniense. Até hoje, senhores, quando damos uma análise, mesmo que superficial, no pensamento, as ideias que estão embutidas no comportamento social, nós estamos vendo as pessoas inconscientemente vivendo e reagindo e se comportando sob o controle e os princípios do pensamento grego. Portanto, Paulo estava num lugar de muita lucidez, um lugar de muita intelectualidade, um lugar de muita busca sincera da verdade. Nós cantamos um hineto em espírito e em verdade. Essa palavra verdade, esse conceito verdade, é algo que os gregos buscaram com todas as ânsias da alma. A grande busca do pensamento filosófico, do pensamento metodológico, foi a busca da verdade, em todos os sentidos que você possa imaginar. Os pensadores gregos queriam a verdade, a essência última das coisas. Só que há um detalhe. Eles chegaram a tantas descobertas, chegaram a tantas conclusões que nos causam espanto, e estas conclusões fogem de uma mensagem que queremos objetiva, bíblica, evangelística e direta. Mas deveria dizer aos irmãos que eles chegaram a verdades surpreendentes. E eu gostaria de destacar uma verdade. O auge do pensamento clássico não chegou ao ateísmo. O auge do pensamento clássico chegou à crença em Deus. Chegou a Deus. Portanto, senhores, se nós acompanharmos a história do pensamento do homem, sem revelação de Deus, sem a palavra de Deus, os homens que não ouviram a voz profética, os homens que não tiveram acesso às revelações apostólicas, nós temos que ir a Atenas. E se nós chegarmos a Atenas, nós não vamos encontrar um povo estudioso, nós vamos procurar um povo de rigorosa busca da verdade e que chegasse à incredulidade e ao ateísmo. Na verdade, o que encontramos em Atenas é uma conclusão que Deus existe. De sorte que para que nós respeitemos a opinião de um ateu, nós precisamos que ele seja pelo menos do mesmo nível filosófico de Aristóteles. Não pode ser menos. Se uma pessoa conhece filosofia menos do que Aristóteles e ela é ateísta, eu não posso respeitar a sua conclusão, porque o maior filósofo de todos os tempos não foi ateísta. De sorte que Paulo chega a Atenas e ele encontra um povo estudioso, ele encontra os epicureus, que era um ramo do filosófico, filosofia que estava na moda, era duplo, os epicureus e os estoicos. Os epicureus diziam, olha, o negócio é viver o hoje, é o prazer, vamos buscar o prazer, etc. Uma filosofia do desespero. E a outra, a
filosofia da resignação. Olha, o sofrimento é inevitável, vamos fazer o seguinte, fazer tudo para não sofrer. E quando vier o sofrimento, encara o sofrimento com coragem. Nada de desespero, nada de... Então daí vem a palavra estoicismo, não? A pessoa que enfrenta o sofrimento com resignação e com fibra. Paulo passeia pela cidade. Enquanto ele está ali, ele fugiu. Se os irmãos lerem antes, ele foge de Tessalônica, ele foge de Bereia. Os judeus estão a persegui-lo, porque ele fala de Jesus Cristo como Salvador. Os judeus não admitem a divindade e a messianidade de Cristo, não conseguem conter o espírito com que ele fala, não conseguem impedir que as pessoas se convertam, então eles perseguem a Paulo. Paulo sai fugindo e ele então vai até Atenas e fica esperando em Atenas os companheiros que vêm atrás, como diz o nosso texto. E enquanto ele está ali, ele podia muito bem, agora eu vou descansar, enquanto Silas e Timóteo não chegam, eu vou descansar um pouco, depois de tanta pressão, depois de tanto sofrimento, e agora eu vou descansar um pouquinho, quando ele chegar, eu estou revigorado. Não, ele começa a andar pelas ruas, ele vai para a sinagoga dos judeus e começa tudo de novo. Ele começa a falar para os judeus que Jesus é o Cristo, ele começa a falar da ressurreição, ele começa a falar que Jesus Cristo é aquele Salvador prometido, a raiz de Davi. Ele começa a falar que Jesus Cristo é aquela semente da mulher prometida, o profeta semelhante a Moisés. Mas não é bastante para ele ficar ali no âmbito estreito do judaísmo. Ele parte para a cidade, ele vai pelas ruas, ele vai analisando o que está acontecendo, e ele vê muitos altares, um panteão incontável de divindades, e ele se confrange, o seu coração se enternece quando ele anuncia e vê altares e divindades as mais diversas. E então ele para na praça, fica conversando ali com os filósofos, é o lugar predileto dos filósofos, dos pensadores. E ele diz de Cristo para eles, começa a falar a eles de Cristo, e então eles o levam para um lugar especial. Era um lugar de debates. O Areópago era um lugar, tipo de um auditório ao ar livre, e ali então as pessoas se reuniam. Havia um lugar onde o orador falava e onde as pessoas ficavam ouvindo, uma acústica muito bem feita, a pessoa sentada no último banco ouvia perfeitamente, e ali era o lugar próprio ao debate das ideias. E Paulo é levado para lá, e ele então começa o seu discurso dizendo para eles: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Eu vendo vossos santuários, achei também um onde estava escrito: ao Deus desconhecido. E esse aqui, esse Deus desconhecido que vocês honram não conhecendo, é esse Deus que eu anuncio. Na verdade, em Atenas não havia o ateísmo, mas a conclusão de que havia um poder, ou havia poderes muito grandes que precisavam ser honrados. E eles chegaram à conclusão seguinte: bem, se há todos esses deuses que nós conhecemos, ou achavam que conheciam, deve haver algum, pode haver algum que nós ainda não conhecemos. E se nós não honrarmos essa divindade, ele pode ficar muito aborrecido conosco. Então vamos fazer o seguinte: vamos fazer um altar vazio e vamos por aí, dedicamos ao Deus desconhecido. Aquele que existe, porventura está por aí, existe, e nós não conhecemos, vai saber que é para ele, e ele vai ficar satisfeito. Mais ou menos essa era a ideia. E Paulo, na sabedoria que Deus deu, ele, em vez de discutir a inocuidade da idolatria, ele parte desse Deus desconhecido. Diz: olha, esse Deus que vocês estão honrando, esse Deus que vocês estão admitindo que pode existir, e vocês querem honrar, se porventura ele existir, sabem, é esse Deus que eu quero anunciar para vocês. Então é um convite. Eu quero convidar vocês a conhecer esse Deus que vocês não conheceram. Então vejam o seguinte: o homem com a razão, com o raciocínio, com o uso da sua racionalidade, não chega ao ateísmo, ele chega a Deus. Só que não tem mais nada para descobrir sobre Deus, porque Deus é uma realidade, e é uma verdade tão transcendente, que a mente não pode perscrutá-la.
Então o homem vai se elevando e vai estudando e vai analisando a realidade ao seu redor, o extramundo, o intramundo, e ele não chega ao ateísmo, ele chega a Deus. Mas até aí é tudo que ele sabe. A mente do homem não pode perscrutar sozinha a mente de Deus. A mente do homem que precisa dessa verdade para viver feliz, a mente para se integrar realmente a realidade da vida, ela precisa de Deus. Mas sozinha ela não pode achá-lo. Ela foi comprometida pelo pecado. O pecado não só comprometeu o homem moralmente, não só tornou o homem vítima dos seus vícios e fraquezas morais. O pecado matou também a vida espiritual, matou o homem espiritualmente. Matando o homem espiritualmente, cortou o seu relacionamento com Deus. Ele foi separado de Deus. E tendo separado de Deus, a sua maneira de acessar, digamos, essa palavra moderna, a maneira de acessar a Deus intelectualmente foi prejudicada. Então, moralmente, espiritualmente, intelectualmente, o homem ficou separado de Deus. E embora todo o seu ser remeta a Deus, naturalmente o homem deixado a sua naturalmente, sem nenhuma interferência outra para prejudicar o seu raciocínio, ele chega naturalmente a Deus. Todos os povos creem em Deus. Não existe uma tribo que não crê em Deus. Não existe um povo, não existe uma raça, por mais atrasada que seja, antropologicamente comprovada, que coletivamente rejeite a Deus. Existem ateístas individualmente considerados, mas não como coletividade. Então o poder do consenso, do senso universal, é extraordinariamente forte a favor de Deus. Mas é exatamente aí que Deus vem ao nosso encontro. O cume máximo a que chegou o pensamento clássico. Os homens mais brilhantes, os cérebros mais brilhantes que já existiram, chegaram ao topo e eles chegaram a Deus. Só que o Deus que eles não conheciam. Mas na revelação, começa daí. Que coisa interessante, o conhecimento a respeito de Deus, que o homem sozinho chegou, termina aí. Saber que Ele existe, mas quem é Ele, onde está, como eu posso me relacionar com Ele, posso me relacionar com Ele, Ele está presente, Ele é um só, Ele é muitos, Ele atua no mundo, Ele não atua, Ele é bom, Ele é justo, Ele ama, Ele governa, Ele dirige a história, Ele se importa comigo. Essas respostas não estão no campo filosófico, porque se exaure aí a capacidade intelectual do homem. Mas Deus vem pela revelação, Deus vem pelos profetas, e Deus vem pelos apóstolos. E na mente apostólica, através do seu Espírito, Deus sopra a verdade espiritual sobre ele. Verdade que não contraria as outras verdades, antes as complementa. Então, ao ponto máximo onde chegou o homem, pelo brilho racional, aí começa a revelação de Deus. É a partir daí. E Paulo edifica um edifício maravilhoso nesse convite, para que eles viessem a conhecer a Deus. Ele diz aos atenienses sobre Deus as seguintes palavras: o Deus que fez o mundo e tudo o que há neles. Primeiro, esse Deus que vocês não conhecem, criou tudo. A ideia do criacionismo é estranha no pensamento clássico. Eles nunca imaginaram isso. Sempre pensaram que existem duas forças eternas, a matéria e o espírito, ou a mente, ou o logos, ou a razão. E então um dia o logos organizou a matéria. Nunca pensaram que um dia só Deus existisse. Mas ele diz, Deus criou o mundo. Em segundo lugar, Ele é Senhor do céu e da terra. A terceira coisa que ele diz, olha, Deus não habita nos templos que os homens fazem. A quarta coisa que diz, olha, Ele não é servido. Ele não precisa que nós façamos alguma coisa para Ele. Ele não necessita de ninguém. A quarta coisa que ele diz é Ele quem dá a vida para nós. Se você está vivendo é porque Deus deu a você a vida, é a fonte dela. A outra coisa que diz, Ele dá a respiração, e Ele dá a nós todas as coisas. Ele está dizendo, até o ar que você está respirando agora, Deus está dando para você. Assim como Ele dá a você tudo que você é, que você tem, inclusive a razão, inclusive a capacidade racional, vem dele. Ele é a razão por excelência. E mais ainda, senhores, Ele fez todos os homens de um só, a geração de todos. Os gregos dividiam os homens entre os bárbaros, os gregos e os bárbaros.
Ou era grego ou era bárbaro. E os contornos da civilização, eles diziam que eram os contornos da Grécia. O restante era para viver a serviço deles. Eram escravos, eram outras raças, eram outros povos, e eles eram superiores. A própria Assembleia na Grécia não dava espaço para as outras pessoas. Apenas os cidadãos da cidade eram chamados para deliberar. Todos os outros habitantes não tinham nada para dizer em qualquer coisa de paz ou de guerra. Paulo chega e diz: olha, Deus de um só fez todo mundo. Todos nós temos a mesma dignidade. Não existe uma raça superior a outra raça. Não existe um povo superior a outro povo. Não existe um povo mais brilhante, mais valoroso que outro povo. Nós temos uma só raiz. Nós temos uma só origem. É Deus através de um só homem. Deus estabeleceu os limites dos templos ordenados, os limites da habitação. Deus dirige a história. E Ele quer que o busquem. Ah, senhores, para que o buscassem, para que o buscassem. Deus fez os homens para que o buscassem. Deus fez os homens para que o buscassem. Esse vazio que vocês sentem, na verdade é já quase uma resposta. Vocês já estão intuindo realmente que Deus criou vocês para que vocês o buscassem. E não é à toa que vocês procuram honrar sem conhecer. Mesmo sem o conhecimento explícito dele, a intuição espiritual remete vocês a Ele, porque Ele criou vocês para buscá-lo. Nós somos geração de Deus. Versículo 29. Nós somos geração de Deus. Então Ele diz para os gregos a nobre origem do ser humano. Não somos o animal mais evoluído de uma escala. Não somos apenas o resultado químico de combinações biológicas. Não somos apenas máquinas pensantes. Nós somos geração de Deus. Ele traça a origem tão nobre do homem lá atrás. Qual filósofo poderia ter essa percepção? No entanto, o mais simples servo de Deus tem essa informação. Senhores, Ele diz: a divindade não é semelhante a ouro, prata, pedra esculpida, artifício das imaginação dos homens. Diz: não dá para criar um Deus, não dá para vocês criarem um Deus. Não queiram criar um Deus da sua imaginação, e não é preciso. Mas Ele diz: olha, tudo isso que vocês fizeram, mas eu tenho um recado para vocês. Deus não tendo em conta os tempos da ignorância. Ora, falar em ignorância na capital intelectual do mundo, vocês não acham que isso poderia parecer uma grande veleidade de Paulo, uma temeridade? Eu acho tremendamente ousado da parte de Paulo dizer isso, mas ele podia dizer isso. Porque em termos de Deus, senhores, em termos de Deus, somos absolutamente ignorantes, a menos que Ele mesmo nos ensine. Quando Jesus Cristo disse: eu mando o meu Espírito e Ele vai guiar vocês em toda a verdade, Ele estava dizendo isso: eu vou ensinar vocês quem eu sou. Eu vou mandar o meu Espírito e Ele vos fará lembrar as coisas que eu vos tenho ensinado. Ele dará testemunho de mim, porque dirá daquilo que viu. Ele virá para ficar convosco para sempre. Esse Consolador virá para convencer o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Jesus Cristo faz esta promessa. Porque sem esta ajuda, sem a atuação do Espírito Santo na mente, na compreensão, nós não poderemos discernir Deus de verdade. Por isso Paulo podia claramente dizer aos atenienses, dizer aos gregos, na capital, no centro próprio do seu maior orgulho, do seu tremendo cabetal de cultura, podia dizer em termos de Deus: vocês são ignorantes. Mas Deus não vai levar esse ponto, porque Ele sabe que vocês não poderiam chegar a conhecê-lo, a menos que Ele se manifestasse a vocês, e Ele o fez. Ah, Deus não leva em conta o tempo que vocês viveram ignorantes a respeito dele, mas anuncia
anuncia. Ele se refere a Deus, o Deus que não leva em conta a ignorância, não leva em conta o fracasso do homem de encontrá-lo sozinho. Ele não leva em conta e ele anuncia. Versículo 30. Anuncia agora. Não é o resultado de uma percrição de anos para iniciados. Para conhecer a Deus eu vou ter que ter um processo evolutivo extraordinariamente grande. Para conhecer a Deus eu vou ter que encarnar, voltar a outros mundos e descobrir novas verdades. Eu vou ter que evoluir, crescer, ir para outros planos. Não, Deus mesmo anuncia. Ele anuncia agora. É possível conhecer a Deus agora. Ele anuncia agora. Mas mais do que isso, ele anuncia agora a todos os homens. Esse anúncio, este convite de Deus, essa condescendência, esse interesse de arrebatar o homem destas mais terríveis trevas de ignorância, o mais terrível tipo de ignorância, a ignorância de Deus. Irmãos, podemos ignorar a física e a química, a biologia, nós podemos ignorar a matemática, nós podemos ignorar a física atomística, nós podemos ignorar a estatística, a ética, mas se ignorarmos a Deus, não vale a pena viver. A pessoa pode ignorar até a leitura, não saber ler. Mas que diferença se essa pessoa tem conhecimento de Deus? Lembro-me com saudade da irmã Maria Teixeira, lá de Lauro de Freitas, em Salvador, 40 quilômetros do centro da cidade. Serviço de alto-falantes da Igreja Batista de Lauro de Freitas. Uma igreja de 20 pessoas, no máximo 20 membros. Um salãozinho que dava um quarto deste. Ali nós nos reuníamos. E então o irmão Benedito chegou lá e falou: vou colocar aqui uma boca de microfone, de alto-falante. Depois o alto-falante, aquelas cornetas imensas. E ele chegava ali e colocava os hinos do Luiz Carvalho e os hinos do Feliciano Amaral. E então ele lia um texto da Bíblia. Era um taifeiro da aeronáutica, não tinha cultura refinada, mas era um crente maravilhoso. Ele simplesmente lia um texto da Bíblia e falava alguma coisa de Jesus Cristo. Maria Teixeira, na sua ignorância, não sabia ler. Nunca foi à igreja, mas na sua casa, uns 800 metros, 1 quilômetro, ela podia ouvir. E Maria Teixeira aceitou Jesus Cristo na sua casa, ouvindo a mensagem pelo serviço de alto-falantes. E Maria Teixeira se apresentou depois na igreja, crente. E quando ela se converteu, a primeira coisa que ela fez foi chegar para a pessoa que estava vivendo com ela e dizer: eu não posso mais viver desse jeito com você. Ou você vai casar comigo, ou então, agora eu sou de Jesus, tenho que acertar um negócio. Ninguém tinha falado nada para ela, não tinha ido de igreja, coisa nenhuma. Quando raiou a luz do Evangelho naquela noite, ela começou realmente a ser orientada como deveria acertar a sua vida. Isso é uma conversão, senhores. A conversão jorra a luz das coisas erradas do nosso caráter e nós começamos a querer que Deus conserte, porque começamos a perceber, nós mesmos somos os primeiros juízes. Não havia pastor na igreja para dizer: fez a cabeça, etc. Não havia pastor nenhum na igreja. E Maria Teixeira foi batizada naquela igreja. O pastor vinha uma vez por mês, pastor Luiz Corrêa de Melo Filho, Igreja Batista de São Caetano. Ele vinha uma vez por mês, ele dirigia a nossa assembleia, e ele celebrava a nossa ceia, e ele fazia alguns batismos que tínhamos. E ele batizou a irmã Maria Teixeira. E ela desejava ler. Nunca leram uma palavra em sua vida. E ela pediu: Senhor, eu quero aprender a ler, nem que seja para ler só a Bíblia. E Deus ensinou. Maria Teixeira lia só a Bíblia. Se você desse o jornal, ela não lia. Se desse uma revista, ela não sabia ler. Se dava a Bíblia, ela lia qualquer coisa. E eu fico pensando, uma pessoa que não tem letra nenhuma pode conhecer a Deus. Que bom saber que eu não preciso frequentar um seminário, eu não preciso sentar-me nas cadeiras da Universidade de Filosofia em Harvard ou em Cambridge. Eu não preciso ter um doutorado na Europa ou nos Estados Unidos para conhecer esse Deus. Deus anuncia às pessoas. Agora o conhecimento é imediato.
todos os homens, grandes e pequenos, homens e mulheres, escravos e livres, adultos e jovens, todos os homens. Somos uma geração comum e a dignidade de Deus está igualmente em todas as pessoas. E há uma coisa que eu peço sempre a Deus: Senhor, me ajuda a valorizar as pessoas que eu tenho ao meu redor. Senhor, me ajuda a amar as pessoas que eu tenho ao meu redor. Porque cada pessoa que eu tenho ao meu redor é tua geração. E eu não tenho o direito de ser rude, eu não tenho o direito de ser grosseiro, eu não tenho o direito de ser deseducado e indelicado com alguém que é tua geração. Andava hoje à tarde aqui no Parque do Carmo para respirar um arzinho, dar uma caminhadazinha, vendo uma garcinha branca, vendo um patinho, coisas lindas, um macaquinho. E aquilo faz tão bem, e eu disse: bem, esses aí são diferentes de mim. Eu não vou dizer que eles não sejam geração de Deus, não, mas eles estão fora do alcance do meu amor, eles não vão entender isso. Mas o ser humano mais humilde que seja, ele é capaz de entender o meu amor. E aí eu ia orando e pedindo a Deus que me ensinasse mais respeito e me ensinasse mais amor para as pessoas que estão perto de mim. E eu sei que Ele vai me ouvir, porque sempre nos ouve. Só o Evangelho de Jesus Cristo, senhores, pode nos dar pelo menos essa percepção. Todos os homens, em todos os lugares. Não só no palácio, não só no palacete, não só nas mansões de Beverly Hills, mas nas favelas, debaixo dos viadutos, nas palafitas, nas cavernas, nas cabanas, nas florestas, todos os lugares. Deus quer que todos os homens se arrependam. Como muitas vezes nosso julgamento se prejudica muito, achando que o grande, achando que o poderoso, que o rico tem mais dignidade, é mais feliz. E é um engano tremendamente grande. Fico preocupado quando às vezes se prega um cristianismo da prosperidade, fazendo com que as pessoas entendam e concluam que o que eu vou ter de vantagem em servir a Deus é crescer financeira e economicamente. A filha de John Rockefeller, um dos homens mais ricos de toda a história do mundo, a senhorita Rockefeller, foi entrevistada por uns repórteres e ela afirmou, quando perguntada se era feliz, ela disse: não sou feliz. E pode dizer a todos, a quem quiser, a todos quantos me invejarem, podem dizer a todos que eu não sou feliz de forma nenhuma. Como Deus conhece os corações. O Sr. Eastman era um special manager, um gerente especial da Eastman Kodak, uma firma ligada à Kodak, famosa fabricante de filmes, etc, etc. Ele hospedou-se num hotel em New York, Hotel Rochester, e foi encontrado de manhã com um tiro na testa. Suicídio. O Sr. Flashman, todas as irmãs que cozinham e fazem pão em casa, fermento Flashman. Você sabia que o Sr. Flashman, o dono dessa empresa multinacional, lançou-se nas águas frias da Baía de Los Angeles, no Pacífico? Jeremias diz
em Jeremias 2,13, que os homens fazem cisternas rotas que não podem conter as águas. A busca da riqueza é uma cisterna rota porque enche o bolso e deixa o coração vazio. Muitas vezes a pessoa vende a alma para ganhar o mundo, e quando ganha o mundo, perde a alma. Outras pagam o tributo da fama e do renome. Outras querem o poder, são obsessivamente vidradas, apaixonadas no poder, e vendem a alma ao diabo por causa da fama e do poder. Para descobrir que lá no auge da fama e do poder estão tão vazias quanto antes, e até mais ainda, porque a grande esperança de felicidade, a única que tinha, esvaiu-se completamente. Não é preciso ficar sem conhecer a Deus. Vou concluir dizendo algumas perguntas. Deus é pessoal para você? Deus é pessoal para você? Mais ou menos isso Paulo estava falando aos homens de Atenas naquele dia. Deus é uma ideia metafísica. Deus é um pedaço, uma imagem de ouro, ou de prata, ou de madeira, que está em algum altar, em algum nicho para você. Ele é um poder cósmico e cego, indeterminado para você. Ele quer ser pessoal para você. Sabe por quê? Você é a geração dele. Você foi gerado nele, a imagem dele, ele é tão pessoal quanto você. Você é pessoal porque Deus é pessoal. E não há coisa melhor neste mundo do que dizer: eu conheço a Deus pessoalmente. Eu ia dirigindo essa semana e então estava um adesivo no automóvel: Jesus está vivo. Acabo de conversar com ele. Deus é pessoal para você? Ele deseja isso ardentemente. Finalmente ele diz àqueles homens que Deus diz para as pessoas se arrependerem, porque ele já marcou um dia que vai julgar o mundo por meio do varão que destinou, e deu certeza disso, do que? Do julgamento, ressuscitando Jesus dos mortos. Jesus é demonstração pessoal de Deus. Deus é Espírito, cantamos o nosso hino em Espírito e em verdade. Deus é uma entidade que não pode ser representada materialmente. Ele não pode ser acessado pelos nossos sentidos. Por essa razão ele veio na pessoa de Jesus Cristo. O arrependimento tem 3 dimensões. A primeira dimensão do arrependimento é a dimensão cognitiva do arrependimento. É a dimensão através da qual a pessoa sabe que é. Como vou me arrepender se não sei do que? A Bíblia diz que você e eu somos pecadores diante de Deus, estamos separados dele, e que o primeiro ato que vai acontecer para nossas vidas na eternidade é o nosso julgamento. Nós vamos partir daqui um dia destes, e o primeiro ato que vai se seguir a essa partida será o julgamento. Se eu não estiver preparado para aquele dia, eu não vou escapar do tribunal divino, porque sou culpado já por antecipação. Eu preciso ser informado que eu sou um ofensor da lei de Deus e que eu dei as costas para ele. A menos que você saiba disso, que você está nessa situação, você tenha conhecimento intelectual dessa verdade, que Deus te mostra essa informação, você não está pronto para ser salvo. O arrependimento tem um caráter sentimental, psicológico. O primeiro é conhecimento, porque havia ignorância. Deus não leva o tempo da ignorância, não leva em conta isso, mas ele agora manda que se arrependa. Então é o conhecimento. Segundo é o caráter sentimental ou psicológico. O sentimento não é carro-chefe, mas ele é um componente da experiência religiosa. Experiência religiosa não é só razão, ela é razão e é emoção. Então há o aspecto emotivo
sentimental, psicológico do arrependimento, que é aquela tristeza profunda por ter frustrado a vontade de Deus. É estar triste por saber que eu tenho ofendido a Deus. É saber que eu não tenho levado em conta a sua vontade, que eu não tenho dado glória, que eu não tenho posto em primeiro lugar, que eu não tenho feito o que deveria fazer e tenho feito o que não deveria fazer. Eu tenho tripudiado a sua santidade, eu tenho resistido ao seu amor, eu tenho trancado o coração ao seu espírito, eu tenho me tornado insensível ao seu poder e graças salvadores. Jesus já se entregou por mim, no entanto, eu permaneço com um coração de pedra. Foi isso que aconteceu com Pedro quando ele tomou conhecimento de quem era Jesus, ele chorou amargamente. E o terceiro fator do arrependimento é volitivo. É a vontade de ver resolvido o problema do seu pecado. Então, primeiro, eu sei que sou pecador, eu sei, Deus me mostrou isso, eu sei que não mereço o céu, eu sei que vou para o inferno se eu morrer nessa situação. E isso é uma deliberação de Deus, não foi pastor que inventou, igreja nenhuma. Eu abro a Bíblia e ali está. Em segundo lugar, eu sinto realmente, Senhor, psicológico e sentimentalmente, eu concordo, meu coração concorda, exatamente é isso, eu estou falido espiritualmente. Mas em terceiro lugar, dizer: Senhor, eu quero ser perdoado. É o elemento vontade. Eu quero, Senhor. Tu me ofereces teu amor, tu me provas de uma maneira mais maravilhosa que me amas. Eu quero, Senhor, o teu amor. Eu aceito o teu amor. É o elemento volitivo. E quando o entendimento é iluminado por Deus, através da Bíblia, viu? Paulo só usava o Velho Testamento naquela altura. A palavra de Deus vem e nos mostra. Abre-se um céu claríssimo dessa realidade. Aí cai o nosso sentimento. O Espírito Santo de Deus comove o nosso coração, incomoda a nossa consciência. E nós só podemos dizer que Deus tem razão a nos condenar. Aí então eu abro as minhas mãos e digo: Senhor, eu recebo o teu presente. Eu recebo o teu presente. Eu quero, eu desejo, eu aceito a Jesus Cristo. Encerramos dizendo que João diz, João 12: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. E no grego está assim: a todos quantos o receberam para si. A todos quantos o receberam para si. É uma recepção pessoal, é íntima, é individual. Não posso receber por minha esposa, eu não posso receber por meu pai, eu não posso receber por meus filhos. Cada um tem que receber isso para si. Mas a todos quantos o receberam para si, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Fecho a minha Bíblia e pergunto: o que aconteceu naquele dia? 3 reações aconteceram. E é sempre assim quando o Evangelho é pregado. 3 coisas acontecem. Primeira coisa: zombaram dele. Primeira coisa. Segunda coisa: adiaram o problema. Queremos ouvir vocês outras vezes sobre isso. Não vamos querer ouvir mais. Não se riram, levaram a sério. Só que não tão a sério para aceitar a verdade naquela hora. O adiamento da questão. E outros, como Dionísio, o Areopagita, Dâmaris e alguns outros, creram imediatamente. Fatalmente você estará num dos 3 casos. Ou você será um zombador de Cristo, ou você será um procrastinador, um adiador da decisão, ou você será um receptor da graça.
Onde está você? Que resposta dará nesta noite? Vamos adorar. parte final deste culto, nós daremos oportunidade para que os dízimos e as ofertas sejam consagrados ao Senhor. Nós convocamos os diáconos, venham à frente, e daremos oportunidade aos membros da igreja, excetuando os visitantes, para que tenham esta oportunidade hoje à noite. Senhor nosso Deus, ao encerramento deste culto público,
queremos agradecer-te pelo dia abençoado que nos deste. Os momentos felizes, marcantes, que pudemos viver juntos hoje, em comunhão com os irmãos, com a tua igreja. Nós oramos por teu povo nesta hora, para que ao se ausentar deste lugar, possa ir consciente de que vive e se move e respira na presença do Senhor. Ele está com os irmãos ao voltarem para casa, no recesso do lar, no trabalho, na escola, nos leitos do hospital, até mesmo nos calabouços, nas delegacias. Rogamos-te, Senhor, que essa presença cada dia seja mais real para nós. Abre o nosso coração e a nossa sensibilidade para que possamos te conhecer cada vez mais, todos crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Nós te suplicamos, se porventura alguma alma entre nós ainda não se valeu desta graça, desta dádiva, desse dom gratuito de salvação em Jesus Cristo, que o teu Santo Espírito, o grande Consolador, o grande Preceptor, possa iluminar a compreensão, possa tocar a sensibilidade e possa mover a vontade, para que haja arrependimento sincero em todos os corações entre nós, que haja a compreensão que só Jesus Cristo salva. Não estamos anunciando uma religião, uma igreja, uma filosofia. Estamos falando a respeito de uma pessoa maravilhosa, divina, eterna, que se tornou um de nós, morreu a nossa morte, mas ressuscitou para a nossa salvação. Concede, ó Deus, que haja salvação nesta casa. E se houver alguma dúvida sincera, que tu possas providenciar a luz, a informação, a compreensão de toda a verdade. Despede-nos com tua bênção. Dirige a tua igreja em tudo o que ela há de fazer durante esta semana. Edifica a nossa vida espiritual. Une-nos num amor entranhável e verdadeiro. Ajuda-nos a ser pessoas mais amáveis, a darmos, não esperarmos receber, mas que tenhamos de ti a capacidade de dar e dar e dar cada vez mais amor. Que em última análise é isso que importa na nossa vida espiritual. Nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.